Eu já fiz um vídeo aqui para vocês falando sobre o Ibovespa, explicando sobre o índice Ibovespa, que eu vou estar deixando o card aqui em cima para vocês darem uma olhadinha, que eu tenho certeza absoluta que vale muito a pena. Mas hoje eu preciso apresentar para vocês o EWZ. O EWZ é basicamente o nosso índice Ibovespa, só que contabilizado em dólar, olhando o resultado dele em dólar. Então, vamos lá, fica até o final desse vídeo que você vai entender o porquê é tão importante você conhecer o EWZ. Fala, empreendedores e empreendedoras, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo, e neste vídeo eu quero conversar com vocês e explicar para vocês um pouquinho sobre o EWZ. Bom, mas antes de falarmos sobre o EWZ, eu preciso pedir um pequeno favor para você. Eu preciso pedir que você pause esse vídeo um momentinho, dá uma olhada aqui embaixo se você já está inscrito no canal. Caso você não esteja inscrito no canal ainda, se inscreva para poder dar uma força, para poder dar um apoio aqui pra gente, porque assim que a gente atingir a meta de 1000 inscritos, eu vou fazer um mega desafio no Instagram, que eu tô louco, eu tô muito ansioso para fazer esse desafio com vocês, porém eu só farei esse desafio quando a gente atingir essa meta de 1000 inscritos aqui no YouTube, tá? Vai ser um desafio voltado principalmente para investimentos. O meu objetivo com esse desafio é que todas as pessoas que participem de todos os dias do desafio, vai ser um desafio de segunda a sábado, todos os dias falando sobre uma classe diferente de investimentos. O meu objetivo é que as pessoas saiam desse desafio tendo um conhecimento básico sobre os principais investimentos que a gente tem disponível aqui no Brasil, para a pessoa poder começar a investir da melhor maneira possível, começar a investir com o pé direito. O EWZ, ele é um índice que basicamente vai mostrar a performance da nossa bolsa de valores, considerando as empresas que estão dentro do Ibovespa, tá? É importante dar esse destaque, porque o EWZ não vai mostrar a performance da nossa bolsa de valores como um todo, ele considera apenas as mesmas empresas que estão dentro do Ibovespa. Caso você queira saber quais são as empresas que fazem parte do Ibovespa, volta aqui um vídeo um pouquinho, clica lá naquele card que eu coloquei ali na introdução para você dar uma olhadinha, porque eu garanto para você que vale a pena você olhar primeiro aquele vídeo, depois continuar neste aqui, ok? Então, ele vai mostrar a performance apenas das mesmas empresas que estão dentro do Ibovespa, mas é muito legal porque ele vai mostrar a performance em dólar. Então, de acordo com a cotação do dólar, se o dólar está alto, se o dólar está baixo, a gente consegue ver a nossa performance real. E por que é tão importante a gente analisar a performance real da nossa bolsa de valores contabilizada em dólar? Querendo ou não, o dólar é uma moeda que ela basicamente dita a economia do mundo. O dólar é uma moeda que ela tem demanda. Os países têm dívidas em dólar. Os países, quando vão contrair dívidas, eles vão contrair dívidas em dólares. Dessa forma, o dólar acaba se tornando uma moeda que é interessante para todos os países. Todos os países têm interesse em ter dólar, inclusive os bancos centrais têm reservas de dólar para poder controlar o próprio peso do câmbio ali dentro de cada país. O Bacen, que é o Banco Central do Brasil, tem uma determinada quantia de dólares que eles deixam reservados lá nos cofres aqui do Banco do Brasil, e também que eles vão comprando de acordo com a alta ou a baixa do dólar. Então o dólar realmente é muito importante, por isso que também a maioria dos componentes que a gente tem hoje em dia, principalmente quando a gente fala de eletrônicos, tem a sua precificação em dólar. O celular que eu estou usando para poder gravar esse vídeo com vocês aqui, várias peças dele são dolarizadas. Então, quando há um aumento do dólar, também vai ter um aumento do custo do celular, que por consequência vai vir muito mais caro para o mercado. Quando há um aumento de todos esses produtos, isso impacta diretamente no custo do produto final que a gente vai estar comprando no mercado, do produto final que a gente vai estar comprando no shopping. Por esse motivo é tão importante a gente conhecer o EWZ, porque o EWZ vai mostrar a nossa performance considerando em termos globais. Vamos analisar, quando a gente olha apenas o Ibovespa, a gente está olhando um parâmetro considerando que como se o Brasil fosse uma ilha, como se o Brasil não tivesse interação com outros países, porque todas as comercialização, todo o resultado está sendo contabilizado em real. Quando a gente olha o EWZ, a gente já está expandindo um pouco esse leque, a gente já está considerando um cenário global em que o Brasil interage com outros países e a gente consegue ver se a nossa moeda e se a nossa bolsa de valores conseguiu ter uma boa performance em relação ao dólar. Bom, durante este vídeo eu expliquei para vocês o que é o EWZ, a importância do EWZ, mas eu acredito que é muito legal a gente fazer a comparação aqui na tela, fazer a comparação ao vivo do retorno histórico, pelo menos de um período um pouco mais abrangente do EWZ e do Ibovespa, e entender como as questões políticas, como as questões de mercado interferem diretamente no retorno desses índices. Então, vamos para a tela do computador.
Bom, a gente pode observar, eu peguei um gráfico aqui desde o dia 3 de junho de 2002 até o comecinho de setembro, até aqui ó, comecinho de setembro de 2021 mais ou menos, então um período bem abrangente para a gente poder observar. E a linha laranja é o EWZ, a linha azul é o Ibovespa, ok? A gente pode ver aqui no começo que o Ibovespa tinha uma leve diferença, ele era um pouquinho superior ao retorno que o EWZ estava tendo. Porém, em alguns momentos ele teve uma variação um pouquinho maior. Aqui a gente está falando de 2 de fevereiro de 2004. Aí aqui nós tivemos já um momento onde mudou um pouco esse cenário, o Ibovespa ficou abaixo do EWZ, o EWZ conseguiu superar o Ibovespa, isso veio vindo. Essa época aqui a gente está falando da época do primeiro mandato do Lula, de 2002 até 2006, né? Então, veio continuando essa diferença, até que aqui em 2006 aumentou um pouquinho mais a diferença, então significa que o quê? Em 2006, a cotação do dólar estava superior à do real e essa diferença estava sendo superior ao retorno que o Ibovespa estava entregando. Se a gente for analisar qual que era a cotação do dólar aqui em 2006, vamos dar uma olhadinha? Eu tenho outra tela aqui, em 2006 a gente está falando daquele período ali, vamos pegar exatamente esse período aqui, a gente está falando de 3 de abril de 2006. Vamos analisar aqui qual que era a cotação do dólar em 3 de abril de 2006. 3 de abril de 2006, nós estamos falando de uma cotação do dólar sendo aqui na casa de R$2 já deu um aumento significativo, a gente já estava tendo ali uma diferença um pouquinho superior do que a gente tinha antigamente, porque a gente teve alguns períodos ali em 97, 98, que a gente tinha uma paridade do dólar com o real de 1 para 1. Então, se você fosse viajar para Disney, por exemplo, com real, você converteria 10 mil reais em reais que você levasse para Disney, você conseguiria converter em 10 mil dólares. Só que isso daí foi ficando só um sonho distante, a gente nunca mais teve essa questão da paridade do real com o dólar. Então aqui a gente pode observar que o dólar já estava com uma cotação um pouco superior e acabou refletindo sendo uma desvalorização do real frente ao dólar superior ao retorno que o Ibovespa estava entregando. Por isso que abre essa diferença aqui em 2006. E essa diferença foi se mantendo e aqui em 2008... Aqui no período de 2008 foi quando ela aumentou mais ainda. Por quê? Porque aqui a gente teve também a crise das subprimes, que vai ser essa derrocada aqui quando a bolsa despenca. Inclusive, gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês gostariam de um vídeo exclusivo falando sobre essa crise, falando sobre a crise das subprimes? É uma crise muito interessante e também muitas pessoas acabam se confundindo no momento de entender o que realmente aconteceu, quais foram os principais fatores que fez com que ocorressem essa crise e quais foram as consequências e os países mais afetados com essa crise. Se você tiver interesse em assistir um vídeo contando essa história da crise, basta comentar aqui embaixo falando assim: ah, João, faz um vídeo falando sobre essa crise que eu acho interessante, que eu futuramente trarei um vídeo falando sobre esse tema, tá? Então, vamos analisar aqui no dia 1 de maio de 2008 qual que estava a cotação do dólar. 1 de maio de 2008, nós tínhamos aqui, ó, 1 de maio de 2008. Aqui o dólar tinha conseguido baixar um pouquinho em relação àquilo que a gente tinha visto anteriormente. Voltou para casa de R$1, estava ali 1,66. Então, provavelmente o que mais impactou mesmo foi a pequena diferença que o Ibovespa teve. O Ibovespa se valorizou menos do que essa desvalorização do real. Então, é basicamente uma balança de dois pesos diferentes. De um lado, a gente vai ter aqui a questão da cotação do dólar, o quanto está se valorizando o real em relação ao dólar, ou o quanto está se depreciando o real em relação ao dólar, e do outro lado, a gente vai ter o retorno do Ibovespa. Se o Ibovespa sobe 20% e o real consegue se valorizar perante o dólar, significa que a gente vai ter um retorno positivo e o Ibovespa vai dar uma disparada em relação ao EWZ. Quando a gente tem um cenário oposto, quando a gente tem uma alta desvalorização do real frente ao dólar e o Ibovespa rende pouco, significa que a gente vai ter o EWZ tendo um retorno superior ao Ibovespa. Basicamente é dessa forma que funciona. Então a gente teve nesse período aqui de 2008 até o comecinho de 2009, que foi a recuperação da crise das subprimes. Depois, o EWZ continuou superior ao Ibovespa e se manteve dessa forma até a gente chegar aqui
mais ou menos ali em 2013, 2014, que aí o EWZ passou a ter um retorno inferior ao Ibovespa. Muito disso se deve, mesmo que a gente teve uma... Nessa época aqui, em 2014, a gente já estava com uma desvalorização do real frente ao dólar de R$3. Cada dólar estava valendo R$3 e um pouquinho. Isso daí a gente nunca mais regrediu abaixo disso. Foi de R$3 para os 5 que a gente está atualmente durante esse período. Porém, o Ibovespa conseguiu ter uma valorização muito boa frente ao real. Por isso que fez com que entregasse esse retorno. Se a gente for analisar aqui o retorno final, a gente consegue observar que se a gente tivesse investido R$1.000 no EWZ, lá no comecinho que eu mostrei aqui para vocês, em 2002, no dia 1 de julho de 2002 até hoje, R$1.000 que você tivesse investido no EWZ teriam te dado um retorno de R$1.760. E os mesmos R$1.000, se você tomasse a decisão de ter investido no Ibovespa, você teria um retorno de 786%. Então, os R$1.000 que você colocou viraria R$7.860 que você teria de valorização. Então, mostra que durante esse período, se você investir no Ibovespa, foi um melhor investimento do que ter investido no EWZ. Isso mostra que a nossa bolsa, mesmo considerando que a gente teve uma super desvalorização do real frente ao dólar, mostra que a gente acabou tendo um retorno positivo aqui dentro da nossa bolsa de valores. As ações do Brasil cresceram, as ações se popularizaram, muito disso se deve ao maior número de investidores que a gente passou até aqui no Brasil e reflete nessa questão de ter um retorno positivo. Bom, você gostou desse vídeo? Clica aqui embaixo no gostei se você gostou. Compartilhe esse vídeo para pelo menos 2 pessoas para que esse conteúdo possa chegar no máximo de pessoas possível. Esse conteúdo voltado para investimento, voltado para finanças, é muito importante que vocês compartilhem, porque o nosso país é um país muito carente em educação financeira. Se vocês querem tornar o nosso país um país melhor economicamente falando, só depende de você. Então compartilhe esse conteúdo para que ele chegue no máximo de pessoas possível e a gente possa atingir tanto a nossa meta, mas também conseguir resolver esse problema da educação financeira que a gente tem aqui no Brasil. Agradeço demais a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final e até o próximo vídeo.